Bom, pessoal, dando continuidade aqui à nossa reflexão do Nacional no Arridismo, eu gostaria de ler com vocês uma série de textos do Raimundo de Farias Brito. Tá? Para quem não conhece, foi um filósofo brasileiro que nadou contra a correnteza, né? Então, enquanto todo mundo era cientificista, positivista, ele tinha uma proposta espiritualista, uma proposta religiosa, tá? Então, nessa série de textos aqui, ele vai criticar essa sociedade que a gente tem hoje, né, que já existia naquela época, essa forma de pensar o mundo, essa forma de organizar a sociedade politicamente, tá? Então, eu vou começar aqui com uma crítica, né, a essa visão que a gente tem hoje, uma crítica à modernidade, à crise moderna, tá? Então, vamos lá. Quando pensamos no universo, podemos olhar para ele de dois jeitos: o mundo físico, com coisas que vemos e tocamos, como objetos e fenômenos naturais, e o mundo interno, que envolve nossos pensamentos, sentimentos e ideias mais profundas. Quem quer entender a natureza de verdade precisa explicar tanto o que é físico quanto o que é mental. Algumas pessoas tentaram explicar o mundo físico a partir da mente humana, numa visão chamada idealismo. Outras tentaram explicar a mente com base no mundo físico, no que chamamos de realismo ou materialismo. Essas duas ideias opostas se misturaram de várias formas ao longo do tempo, criando muitas teorias filosóficas que, no fim, não chegam a um acordo claro. Hoje em dia há tantas ideias diferentes que tudo fica confuso e incerto. Mas, se voltarmos ao passado, vemos que a ideia que mais marcou e influenciou a sociedade foi a de que Deus é a causa principal do universo, explicando tudo o que é físico, e que a alma, que vem de Deus, explica nossos pensamentos e sentimentos. Só que tentar explicar Deus e a alma é algo que sempre deu trabalho aos filósofos. E as respostas deles muitas vezes são cheias de dúvidas. A natureza onde vivemos e agimos é a única coisa que podemos realmente conhecer, porque é algo que vemos e experimentamos diretamente. Mas muitos filósofos não se contentam com isso. Eles buscam explicações sobrenaturais, colocando Deus fora do mundo, como uma força misteriosa que não conseguimos entender ou sentir. Para eles, o universo, com todas as suas maravilhas, seria apenas algo que Deus criou por acaso, algo que está além do nosso alcance. Alguns aceitam Deus, mas dizem que não podemos percebê-lo naturalmente. Outros negam Deus completamente, adotando o materialismo, ou aquilo que a gente conhece hoje como ateísmo, né? Que é a ideia de que só existe o que é físico. Essa forma de pensar mostra como podemos nos enganar. Na verdade, Deus não é algo tão distante assim. Ele está perto de nós, influenciando tudo na nossa vida. Podemos dizer que Ele está em todo lugar, que vivemos dentro dele, que sentimos e conhecemos Ele de forma clara, mesmo que só na superfície. Como eu disse antes, Deus é a coisa mais clara na natureza, Ele é a luz. Existe uma verdade suprema que explica tudo, um Deus vivo que mantém o mundo em equilíbrio. Para conhecê-lo não precisamos de ideias estranhas. Basta olhar para a natureza, onde Ele se mostra. E a alma? A alma é a nossa consciência, o lado interno dessa luz, como se fosse uma forma de Deus se revelar dentro de nós, enquanto a natureza é a forma dele se revelar fora de nós. Então Deus e a alma não são coisas separadas, mas duas partes da mesma questão. Isso sempre foi sentido, mas leva a dois caminhos diferentes para o pensamento. Quem veio primeiro? A ideia de Deus ou da alma? Alguns acreditam que as ideias sobre Deus moldam as da alma, como se a psicologia fosse apenas uma continuação da teologia. Mas eu acho que o homem primeiro conhece a si mesmo. Quando interagimos com o mundo, a primeira coisa que sentimos é a nossa própria existência. Uma criança ao nascer sente a si mesma antes de qualquer coisa. É o que Descartes quis dizer com penso logo existo. Sobre Deus, provavelmente a ideia mais antiga era que ele é a luz, algo que vem da própria palavra Deus, que em sânscrito significa ar luminoso, de onde também vem a palavra dia. Em outras línguas, o sentido pode ter sido parecido, mas se perdeu. O homem, querendo complicar tudo, passou a buscar Deus nas trevas, em vez de na luz. Primeiro, o homem entendeu a alma, olhando para o que acontece dentro dele. Depois, por imaginar que tudo é parecido com ele, criou superstições. Como a natureza parecia tão grande e impressionante, ele pensou que ela precisava de uma alma enorme, Deus. Assim, Deus virou a alma do mundo. Com o tempo, essa ideia mudou.
Deus passou a ser visto como criador de tudo, como se fosse uma versão maior do homem. Isso distorceu a verdade. Deus é a luz, o espaço infinito onde o universo evolui para sempre. Mas as pessoas o transformaram numa figura humana, depois de uma vontade que controla a natureza de fora. Deus virou para o mundo o que o homem é para as coisas que cria, um criador separado da criação. No caso do homem, o criador é tudo, e a criação é só uma combinação de coisas que já existem. No universo é o oposto. A criação é real, enquanto o criador vira uma ideia abstrata, algo que não conseguimos conhecer. Daí para negar Deus é um passo curto. Ao perder a noção original de Deus, o homem tirou do mundo, e por fim o negou. Hoje o ateísmo está mais forte do que nunca, com algumas pessoas se orgulhando de rejeitar Deus em nome da ciência. Negar Deus é como negar a razão no mundo. Isso leva a consequências brutais. Basta olhar para as lutas entre os povos. Apesar de parecer que vivemos numa era de progresso, a injustiça está por todo lado. Alguns pensadores, como Garofalo, criticam socialistas que querem destruir tudo para salvar a sociedade, sugerindo cuidado e uma volta à moral religiosa. Outros, como Gumplovics, acham que não há solução, que tudo é assim por natureza e só nos resta aceitar o sofrimento. Ninguém acredita mais numa moral firme, e quem defende princípios é visto como sonhador. A confiança nas pessoas sumiu e cada um só conta consigo mesmo. Isso leva ao desânimo, enquanto o egoísmo cresce tanto que o interesse pessoal virou a base da moral. Se olharmos para a sociedade e a história, a confusão é clara. Depois da Idade Média, o Papa era visto como o representante de Deus, guiando os governos. Mas isso caiu com a Reforma Protestante. E veio a monarquia absolutista, com os reis como representantes de Deus. Depois, o livre pensamento trouxe a revolução ali, as revoluções liberais, né? Primeiro na Holanda, depois na Inglaterra e por fim na França, espalhando-se pela Europa. A monarquia absoluta acabou, dando lugar à democracia, com o lema igualdade, liberdade e fraternidade. Mas a democracia decepcionou. A desigualdade entre as pessoas nunca foi tão grande. Não somos livres, presos a várias formas de opressão. Não somos irmãos, como mostra a exploração diária. A revolução queria acabar com todo tipo de absolutismo, mas, no lugar do Papa e dos reis, vieram os capitalistas e banqueiros, com um poder ainda mais cruel. Por isso, muitos dizem que as democracias faliram. Não temos mais teocracia, monarquia, aristocracia e nem democracia. O que resta é a confusão e anarquia, com incerteza dominando a política e a sociedade, tá? Então, essa é a primeira parte aqui de uma série de textos que eu vou apresentar para vocês, uma reflexão, né, e uma crítica aí à modernidade, ok?